neste domingo, conhecido como Domingo de Ramos. Por isso, hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre aquela que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que aconteceu naquele dia e o que nós podemos tirar de ensinamentos, de aprendizado, no meio dos textos que se referem a esta passagem, notadamente dos evangelhos de Mateus, Marcos e João, que se referem ao acontecido. Quero começar com o evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 12 do evangelho de João, versículo também 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estava com ele, ou que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Há uma conexão aqui dos acontecimentos anteriores com o que está se passando aqui, e exatamente o que acontecera no dia anterior fora a ressurreição de Lázaro. Se você voltar um pouquinho aí as palavras da sua Bíblia, ao versículo 9, dia anterior, diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Havia um plano diabólico orquestrado para tirar a vida de Jesus. E diz aqui que eles resolveram: vamos acabar também com Lázaro, porque aonde Jesus põe a mão, há interesse do povo que não tem temor de Deus, que não se interessa pelas coisas de Deus. Há um desejo e há um estímulo e há toda uma estratégia e todo um investimento de mão de obra, de pensamento, de dinheiro até, para abafar tudo aquilo que o Senhor faz. E não se iluda, nós vivemos dias, já se passaram 2000 anos desde que isso aqui aconteceu, quase 2000, e as coisas continuam do mesmo jeito, porque o ser humano continua igual. O ser humano continua com a mesma necessidade de Deus na sua vida que tinha nesta ocasião. Então, como não havia interesse em que o nome de Jesus fosse exaltado, fosse reconhecido, que ele fosse lembrado como aquele que se encaixava em todas as profecias feitas no Antigo Testamento a respeito do Messias que viria, a respeito do servo sofredor que viria, a respeito do Filho de Deus, enfim, tudo se cumpriram no Senhor, mas aquilo que estava ao alcance do povo, que não tinha interesse nisso, eles faziam para abafar, para fazer com que as coisas continuassem quietas, para que o homem conseguisse tocar em frente a sua vida do jeito dele. Porque quando Deus entra, ele não aceita continuar as coisas como elas são. Há que haver uma transformação. Por isso que nós chamamos essa nova vida de vida nova. Porque eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, elas não foram melhoradas, elas passaram e tudo se fez novo. Vivemos uma nova vida em Cristo, e assim também o planeta passou a viver uma nova era em Cristo, a única nova era, porque não há mudança desde lá. Jesus veio, ele veio, viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e estabeleceu-se o tempo da graça. Nós estamos vivendo neste tempo, aguardando a volta de Jesus, que vem concluir esta era em que nós estamos exatamente neste momento. Mas sempre, neste tempo da graça, foi e continuará sendo o interesse daqueles que são contrários à divulgação do Evangelho, que não se interessam e não têm temor nenhum de Deus, será sempre de abafar
aquilo que Deus quer que a sua igreja ensine e os resultados disso. Sempre haverá esforço em dizer, não, isso aí não é bem assim, ou então de calar as pessoas. Aqui disseram, olha, não há como negar, porque as pessoas conheciam, estiveram lá, eram testemunhas oculares. Então fazer o seguinte, vamos eliminar o sujeito, para que não se fale mais nisso. E esta era a tentativa naqueles dias. E aí vem o texto que nós lemos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Eu gosto de destacar, no meio destes textos bíblicos, a atitude dos presentes. Primeiro, nós temos o próprio Senhor Jesus, que sabe o que vai acontecer com ele, que sabe exatamente aquilo pelo que ele há de passar, que sabe que ele há de entregar a própria vida por nossa causa. Ele está entrando lá, montado naquele jumentinho, porque as profecias indicavam que o rei de Israel, o Salvador, viria montado num jumentinho. Daí o fato de eles clamarem Hosana, porque Hosana significa salva-nos, Senhor. Tem misericórdia da gente, ser propício a nós. Hosana, e Hosana nas maiores alturas. Senhor, sabemos que és aquele que viria. Cantavam, clamavam, gritavam isto, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a expressão está diretamente relacionada ao que representava aquele que entrava em Jerusalém. De novo, Jesus entrando, sabendo o que estava para acontecer, e junto dele os seus discípulos e a multidão com diferentes atitudes da parte das pessoas. Eu gostaria de destacar no meio disso algumas coisas que aconteceram. Aqui diz que a multidão, quando soube que ele estava a caminho, começou a cortar ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Nos dois outros evangelhos, acrescenta-se a informação de que além dos ramos de palmeiras, eles jogavam as suas vestes, os seus mantos, as vestes, jogavam no caminho para preparar a entrada triunfal do Senhor. E tanto Mateus quanto Marcos dizem que tanto aqueles que iam na frente, quanto aqueles que iam atrás do Senhor, gritavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu não posso deixar de pensar que semana que vem nós estaremos celebrando a Páscoa, mas a Páscoa vem depois do dia da traição de Jesus, e depois do dia da morte de Jesus. E naquela ocasião, multidão estará lá dizendo, gritando, dá-nos Barrabás e não Jesus. Veja que o fato de a multidão gritar, de a multidão clamar algumas coisas, não reflete necessariamente o real estado do coração das pessoas. A multidão aqui clamava, Hosana, salva-nos. Hosana queria dizer, este é o Salvador, este é aquele que pode salvar. Então eles diziam, salva-nos. Mas o salva-nos da multidão normalmente é como este que nós ouvimos hoje. Queremos benefícios, queremos o bônus, mas não queremos o ônus. Queremos tudo aquilo que ele pode nos dar, mas não queremos fazer nada a respeito disso. Não temos interesse nenhum em nos comprometer com ele, queremos que ele dê e faça tudo aquilo que ele, como Deus, é obrigado a fazer. Esta era a atitude e esta passa a ser, continua sendo a atitude da maioria das pessoas nos nossos dias. Hosana, quer dizer, vem fazer alguma coisa. Não necessariamente tu és o Salvador, porque sabemos que depois da morte de Jesus, as pessoas se espalharam, se afastaram. Perto da cruz de Jesus, só restavam 3 pessoas. 2 mulheres e um homem, lembra disso? Só João e ainda assim a distância. Os demais mantinham distância, não estavam por lá, enfim, parece que havia acabado a causa deles. Não havia mais por que estar lá. Estar no meio da multidão não reflete quem nós somos. O que muda realmente é o que está lá dentro do nosso coração.
É como nós estamos recebendo a este Senhor. Paulo explica na sua carta aos Romanos que aquele que confessa a Jesus como Senhor e com a sua boca e com o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. É uma exigência, é uma condição imposta por Deus da palavra, reforçada por Paulo, que a pessoa precisa chamá-lo de Senhor. Aqui eles chamavam de Salvador. Curioso isso. Você precisa confessar Jesus como Senhor de sua vida para ser salvo. Salvador, todos sabem que Ele é, mas poucos querem o compromisso que um Salvador exige, de que o povo se entregue nas suas mãos e viva nas condições ditadas por Ele. Então a multidão estava lá, dizendo Hosana, o pessoal ia na frente, Hosana, chegou o Salvador, porque eles esperavam que as coisas mudassem em relação ao reino físico. Estavam cansados do regime debaixo do qual eles estavam vivendo. Como nós vemos nos nossos dias pessoas falando, regime político, melhor é esse, melhor é aquele, querido. Não há regime político melhor. O que há é igreja trabalhando ou não trabalhando. Existe sim condições melhores num ou outro, mas nada disso vai fazer com que o povo comece a clamar, salva-nos, ó Senhor. Hosana, bonito, beleza, domingo de ramos, ninguém tinha planejado isso, foi espontâneo, e colocaram os ramos e as vestes, Hosana, chegou o Salvador, porque queriam, no fundo, que ele fizesse alguma coisa para livrá-los do regime imposto por Roma, naqueles dias. É o Salvador, entrou. Mas, como eu disse, no final da semana estavam lá, não, pode matar esse, manda Barrabás. Porque foi para a cruz, o Salvador nunca aceitaria isso, não permitiria que isso acontecesse. É uma curiosidade muito grande. Então a gente fica pensando, bonito, cantar Hosana. Sim, cantamos. Cantamos hoje, Hosana. Mas parte de coração de pessoas que o têm como Senhor de suas vidas. Essa é a diferença. Este Hosana chega nos céus. Este Hosana faz a diferença. Este Hosana é ouvido. E ele ouve você dizer, Senhor, eu sei que só Tu podes me salvar deste momento. Só Tu podes mudar essa situação. Só Tu tens poder e vontade para fazer alguma coisa, porque só de Ti pode vir esta solução de que eu estou precisando. Em primeiro lugar, da minha salvação, pessoal, mas também para enfrentar e vencer os dias que eu estou vivendo aqui onde eu estou. Então, o Hosana deve ser sim clamado, proclamado, mas há que haver um ensino e o ensino precisa ser aceito antes. Ele quer ser Senhor de sua vida. Ele entra como o Salvador, só que na interpretação daquele povo, o Salvador deveria depor o rei, depor o governador local e simplesmente implantar um novo regime político, no qual eles então viveriam a perfeita vontade de Deus nas suas vidas. Nós precisamos lembrar que se Deus faz a sua vontade neste planeta, é através da sua igreja e através dos milagres, das operações que Ele vem fazendo desde o início da existência da vida neste planeta. O Senhor intervém na história da humanidade. O Senhor intervém na ciência. O Senhor intervém aonde Ele quiser. Ele opera sobrenaturalmente. Tudo está debaixo do poder dele, das mãos dele, ele pode qualquer coisa. Mas salvação, ele leva para as pessoas deste planeta única e exclusivamente através da sua igreja. Porque somente a sua igreja conhece a Jesus como Senhor. Glória a Deus. Só a igreja. Então ali estava Jesus entrando. Estava a multidão com pesadamente, uma grande parte das pessoas com falta de entendimento do que eles estavam dizendo. Hosana, entra aqui Salvador, Hosana, correta a expressão, mas faltava uma mudança interior. Levar uma pessoa para a igreja não muda a vida dela, nem dar o seu testemunho muda a vida dela.
A sua oração não muda a vida de pessoas. Contribuição espontânea, obra de Deus, não muda a vida de pessoa. Sabe o que muda? Chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito que Jesus, quando estava para partir, ele disse, olha, convém que eu vá, porque indo eu vou enviar a vocês um outro Consolador, e este vai estar para sempre com vocês. E ele há de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aquele povo não estava convencido do pecado deles. Não estava convencido de que Deus queria e poderia mudar a vida realmente daquele país, porque eles ainda achavam que a mudança precisava vir administrativamente. O que nós todos precisamos, Deus já tem feito. Ele já tem operado. Deus não precisa que um presidente ou outro, que um governo ou outro, que um regime ou outro se estabeleça, se coloque lá, para que a vontade dele de salvação das pessoas seja feita. Sabe do que ele precisa? Aqui, no texto que eu li hoje de manhã, diz que ele mandou os discípulos dele buscarem um jumentinho e uma jumenta. Olha só o que aconteceu aqui. Dá uma olhadinha em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 3. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. A pergunta é, hein? Desde quando Deus, que é Deus, precisa de alguma coisa? O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Deus usa, no bom sentido, tudo o que Ele quiser, mas Ele só mostrou a intenção de usar a você e a mim, para levar o melhor presente para a raça humana. O jumentinho não levaria o presente. O jumentinho cumpriria uma profecia, dizendo que o rei entraria montado em um filhote de jumenta, nunca antes montado. É para isso que ele precisava, somente para que aquilo se cumprisse, mas ele não precisaria de você e de mim. Diz que se nós não falarmos, as pedras poderiam clamar. No entanto, sempre foi o plano, a intenção, a vontade dele fazer isso através da sua igreja. Esta é a melhor ocupação que existe. Esta é a função mais nobre que pode ser visualizada na face da terra. Não a função do pastor. A função do pastor é uma, no meio da sua igreja, de instruir, de orientar, de ensinar, de cuidar das ovelhas e tal, mas o seu povo, você e eu, juntamente temos uma função, uma incumbência que somente nós temos e mais, somente nós podemos cumprir. Ele não precisa, como precisou daquele jumentinho, mas ele diz, eu quero. Assim como ele disse para Pedro, joga essas redes de lado e vem após mim, segue-me, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Assim para cada um de nós, quando ele nos chamou, ele exigiu que da nossa boca saísse uma confissão de que ele passaria a ser o Senhor de nossas vidas. E ele espera que cada um de nós ande em obediência, cumprindo o propósito santo de vida dele para nós. Então o que aconteceu? O jumentinho, ele precisa do jumentinho, mas ele vai devolver já. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Agora olha que interessante, versículo 5. Alguns dos que ali estavam reclamaram. Se você e eu não fizermos a obra completa, porque quem ele enviou para buscar o jumentinho foram os seus discípulos. Mas se nós não completarmos aquilo para o que nós fomos chamados, sabe o que vai restar da população? Reclamação. Para que serve uma igreja que não cumpre o seu propósito? Mas imediatamente, porque ele dissera, se eles perguntarem alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. Aí, bom, então está certo.
Quando você abre a sua boca, quando perguntam a você, por isso que Pedro diz que cada um de nós deve estar preparado para responder a quem pedir a razão da esperança que há em nós. Quando nós estamos preparados e respondemos, o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo entra em ação. Retira a cegueira imposta àquela pessoa pelo Deus deste século, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas sabe quando que os olhos deles se abrem? Quando você e eu cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Ninguém vai ter os seus olhos abertos se a igreja não cumprir o seu papel. Ninguém vai ter a sua vida transformada e melhorada no sentido que Deus está falando de melhorar, se nós ficarmos esperando que o governo faça alguma coisa. Tenho dito aqui e vou repetir disso no início do ano, vocês vão me ouvir falar muitas vezes. O que nós temos nas mãos é infinitamente superior ao poder, a autoridade que estes homens que foram eleitos, ou os que vão ser eleitos este ano, têm nas suas mãos, porque envolve o poder do Espírito de Deus, envolve a vontade de Deus, daquele que criou todas as coisas. Está dizendo, não é, pastor, você está se achando grande coisa? Não, não, você e eu somos, e quem falou isso foi o próprio Deus. Se ele precisar de um jumento, e eu não estou falando de político, não. Se ele precisar do jumento, ele fala assim, eu preciso de você. É verdade, porque tudo mais que não seja o seu povo é assim, é coisa. Ele usou uma mula para falar com um profeta lá no passado, lembra disso? O profeta espancava a mula, espancava, e vamos em frente. E aí lá pela Santa Luz, escuta, você não está vendo o anjo que está aí na frente? Não foi assim ou não foi? É? Pois é, você não está vendo uma mula. Se ele precisar que uma mula fale, ele faz falar. Mas não fique esperando que mulas falem por aí em seu e em meu lugar. Porque a nós foi dada a incumbência verdadeira. Tem um salmo que eu estou lembrando aqui, né, que muito sofrimento terá que sofrer o ímpio. Porque ele chama de mula. Porque com freios e cabreços tem que ser dominado. Né? Então, se eu falo, aquele salmo diz, olha, quem continua insistindo em lutar contra é como uma mula e como um cavalo. Mas isso é outra história. O que nós estamos falando aqui é de filhos de Deus. O que nós estamos falando aqui é que, quando Deus quer agir, Ele escolhe a maneira pela qual Ele quer agir. E eu quero dizer de novo para você, querido, as coisas que Deus escolher fazer através da sua vida, você não tem ideia de quão grandiosas são. E sabe o que acontece? A gente ouve tanto isso que a gente se acostuma a entrar na turma da reclamação. A gente começa a dizer, também mas tem isso, mas tem aquilo, e a gente entra no meio da turma da reclamação, em vez de ficar no meio da turma da proclamação. Você foi chamado para proclamar a palavra de Deus. O povo dizia, Hosana, Hosana, Hosana. E ele já estivera com aquelas multidões falando, pregando. Muita gente vinha, sabe o que ele dizia de alguns? Olha, vocês estão atrás de mim só porque eu multipliquei os pães lá atrás, é verdade ou não? Ele falava isso não ofensivamente, não era um tapa na cara, era simplesmente, olha, está na hora de vocês mudarem o coração de vocês, em vez de me buscarem para botar pão na mesa de vocês, que é negócio de não sei quantas refeições tem na mesa, etc, etc, isso quem tem que se preocupar é esse pessoal mesmo. Mas você tem a tarefa sublime, inigualável, de dar o seu testemunho e de estar pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. Jesus. É diferente um Jesus apresentado, que ele vai mudar tudo. E o pior é que tem igreja que entra nessa. Sabe aquele negócio? O Brasil é do Senhor Jesus. Essa expressão não mudou nada e não vai mudar até hoje. Nunca vai mudar. Não adianta todo mundo dizer, o que adianta é o povo ser de Jesus, acreditar nisso
e dizer: o Senhor muda este país através de mim. Essa que é a diferença. Dizer que é dele, está chovendo no molhado, isso é óbvio. Ele é o dono de todas as coisas. Não muda nada. Botar uma placa na entrada da cidade, essa cidade, não muda nada. Talvez ajude uma pessoa ou outra, é verdade, eu preciso, pode ser. Mas sabe uma coisa? O que muda realmente é a sua influência, é a sua interferência no rumo deste mundo. Sabe como o mundo está andando? Reclamando e preocupado com o jumento e dizendo: apareça um Salvador que nos livre. E o Salvador já apareceu, mas Ele quer ser Senhor das nossas vidas, e é isso que Ele vai até o fim, em obediência, vai morrer naquela cruz, porque se nós não o aceitarmos e confessarmos como Senhor de nossas vidas, nós vamos ficar no meio dos reclamões, do que ficam choramingando pelas esquinas. Mas quando nós nos dermos conta que Ele veio por causa de todo aquele que decidir, ou que já decidiu um dia confessá-lo como Senhor da vida, nós vamos descobrir a diferença que isso faz para nós, para a nossa casa, para o nosso núcleo familiar, para a nossa vizinhança, para a nossa igreja, para os nossos colegas, para o mundo, para a cidade onde nós moramos. Reclamaram: o que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? Não. E eles, vejam só, versículo 6, responderam conforme, o quê? As instruções de Jesus. Infelizmente, muitas chamadas igrejas nos nossos dias se dedicam a ensinar fórmulas de vida. Hoje tinha uma igreja anunciando que se você quiser, você pode pegar um raminho ungido e pode aproveitar e levar uma aguinha do solo sagrado, é assim? Era o nome assim? Do solo sagrado, né? Enfim, podia pegar uma aguinha. E é isso aí, é o jumento em evidência, ele vai salvar, acharam alguma coisa que vai mudar. E o que Jesus quer, eu quero é que você mude, eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer com que a partir de hoje você mude o seu rumo, que você mude os seus valores, que você entenda que você vai continuar exercendo a sua mesma profissão, vai estudar na mesma escola, bom, se ele não quiser mudar, né? Enfim, mas vai morar no mesmo lugar, mas com uma atitude completamente contrária, diferente, porque antes você andava com a multidão, que reclama quando tem que reclamar, e que fala: vai aparecer um Salvador ou não vai? E aí Jesus fala assim: e eu aqui? E eu aqui? Apareci ou não apareci? Sabe o que ele gritou quando ele estava lá na cruz? Está consumado. Encerrado. Tudo o que precisava ser feito da parte de Deus consumou-se naquela cruz. E agora nós somos os enviados para proclamar isso, para ensinar as pessoas, para convidar. Não somos responsáveis por transformá-las, porque, de novo, quem convence é o Espírito. Mas somos chamados, conclamados a abrirmos as nossas bocas, onde quer que estejamos, custe o que custar, para que o Senhor seja reconhecido como Senhor, e não só como aquele que, Deus podia fazer alguma coisa. Se Deus existisse, as coisas aqui estariam diferentes. Ele existe, sim. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele não falha em nenhuma das suas promessas, mas as mais lindas e mais maravilhosas, todas elas foram associadas a um povo obediente a Deus, que faça a sua vontade. Os discípulos foram lá, fizeram e responderam segundo as instruções do Senhor. Em vez de oferecer a aguinha e o raminho, em vez de oferecer um patuazinho, porque qual é a diferença disso para um trevo de 4 folhas, uma patinha de coelho? Qual é a diferença?
uma mandingazinha, um trabalho na esquina, é tudo a mesma coisa. Será que sai um Salvador? Será que muda alguma coisa aqui? Tenta de tudo, mas não quer saber de permitir que haja mudança lá dentro. Quer continuar com as rédeas nas mãos. Curioso é que quando a gente se converte, a gente passa a ter mais controle ainda da vida do que tínhamos. É estranho isso. A gente entrega nas mãos do Senhor e fala, Senhor, agora o Senhor que manda. Pois bem, agora verdadeiramente você está livre para coordenar a sua vida como ela deveria ter sido coordenada até hoje. Ele nos devolve aquilo que de mais precioso nós tínhamos, entregamos nas mãos dele. Ele devolve que a gente viva segundo as suas instruções. Para que a gente fale segundo as suas instruções. É por isso que você e eu também tem frequentado, tem procurado andar com uma igreja que ajude, que me coloque palavras de sabedoria na boca, que me ensine as coisas que realmente transformam o ser humano, e não que pareçam motivo de briga, que pareçam motivo de agressão, porque para isso o mundo vai continuar encontrando. Por que é que nós vamos botar gasolina neste fogo? Soltaram, reclamaram, e eles, segundo as instruções, diz que então os deixaram ir. A mudança do povo, a mudança das pessoas vem quando você e eu falamos a coisa que tem que ser falada, com sabedoria. Por isso a Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Quando abrimos a boca para falar das coisas dele. E quando estamos preparados para responder segundo as suas instruções. Conforme as instruções dele. Ah, pastor, mas eu sei tão pouca coisa. Deus não vai cobrar de você ainda o que você ainda não aprendeu. Mas aquilo que você já aprendeu, sabe qual é a expressão teológica que a gente usa para isso? Ele diz o seguinte, ande de acordo com a luz que você já tem. Ande de acordo com aquilo que você já aprendeu. Só que eu vou dizer uma coisa, tem uma consequência. Você vai ficar cada vez com mais vontade de aprender mais. Cada vez com mais vontade de estar na presença dele. Porque se aquilo que eu aprendi foi tão bom para mim, e eu duvido que haja alguém aqui que possa afirmar que nada do que veio da parte de Deus serviu para alguma coisa. Seja grato por aquilo que já serviu. Apegue-se a isso, lembre-se disso e caminhe, vá avante, aprenda mais, medite mais na palavra de Deus, estude mais, frequente a escola. Se você é desta igreja, nós ensinamos a Bíblia domingo de manhã. Frequente a escola dominical. Se você frequenta uma outra igreja e a igreja se reúne no meio da semana, frequente a reunião de estudo, mas vá para aprender mais. Nós temos reuniões também nos lares, frequente a reunião, esteja lá, esteja com o grupo da sua faixa etária, com o grupo que tem a ver com você, faça amizades, fale a respeito das coisas de Deus, converse sobre estas coisas e viva a palavra de Deus. Segundo as instruções de Deus, as pessoas vão sendo transformadas. Aqui no meio, há várias pessoas que chegaram por causa da influência do vizinho, ou por causa da influência de um familiar, alguém que, puxa, mas... E às vezes até de crianças. Temos aqui várias pessoas que começaram a frequentar a igreja porque deixaram de, leva meu filho lá para a igreja, leva minha filha lá. E aí, de repente, o filho voltou com alguma coisa diferente. Mas o que fizeram, meu filho? E você percebeu que não era uma lavagem cerebral, como alguns tentam dizer que é assim, não. Ao contrário, a mente é iluminada. Você não sofre lavagem cerebral nunca dentro de uma igreja. Bom, depende da igreja. Depende. Tem gente que vai em lugar e que insiste de aceitar aquelas afirmações, repete isso aqui e tal. Aí realmente vai para esse lado. Mas quando você tem o esclarecimento da palavra, quando você é ensinado na palavra, você tem o que responder, você sabe como agir. E até uma criança chega em casa transformada. Mamãe, eu quero de novo. Mamãe, mas eu deixei você ir naquele domingo. Não, mamãe, mas eu gostei muito. Tá bom, vai mais uma vez. E de repente a criança chega lá, mamãe, posso ajudar você a fazer isso? O quê? O senhor vai dizer, desculpa, mamãe. O meu filho falando um negócio desse? Porque começa a entrar
Nós fomos criados para isto. Deus nos criou a imagem, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, para sermos santos, para vivermos de acordo com a vontade dele. Quando a criança, na sua simplicidade, é exposta ao Evangelho, ela diz, isso aí é o que eu precisava. Por isso Jesus diz que ele deve receber o reino como uma criança, com a simplicidade de ouvir, é isso mesmo, não há dúvida. E aí quando vem em casa, não, hoje você não vai, não entendi. Você me mandou semana passada, eu gostei, era aquilo fez uma mudança grande, eu quero de novo. Como é que agora você diz que não é importante? E aí acaba o papai vindo, a tia vem, então vai com sua tia, ótimo, a tia já foi. Aí vai o primo, enfim, Deus opera, porque pessoas fazem conforme as instruções de Jesus. Glória a Deus. Sabiam que ele viria montado num jumento. Sabiam que ele viria para Jerusalém e começou-se a divulgar, é o rei que está chegando. Opa! Então resolvidos estão os nossos problemas. E o solucionador de problema, no final daquela mesma semana, estaria crucificado, morto numa cruz. Opa, então morreu a solução, deixa para lá. Como é que as pessoas que estão ao nosso redor estão sendo instruídas, estão recebendo a orientação? Levaram o jumentinho, puseram as vestes, Jesus montou, muitos estendiam as vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos e clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O mundo sabe, o diabo sabe, ele não nega. Mas os que entregam o caminho ao Senhor, que confiam nele, estes começam a ver o mais sendo feito nas suas vidas. Estes é que têm realmente uma entrada triunfal de Jesus na sua vida. Ele entrou daquela forma, montado no jumento. E o povo, que alvoroço é esse? Tanto que alguns perguntavam, quem é esse? Este, dizia lá no livro de Mateus, né? Quem é esse aí? E ele fazia, este é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré, da Galileia, aquele de quem nós já ouvimos falar tanta coisa, é ele que está aí. Opa, então, Hosana! Mas depois da morte dele, além do pessoal se espalhar, passaram-se alguns dias e só mais 120 estavam orando naquele cenáculo. Quando então veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles que estavam orando, e encheu-os da sua presença naquele dia. Confissão e perseverança são condições para que Deus opere em nós e através de nós. Nós temos aqui hoje conosco um casal de missionários que a igreja tem apoiado o trabalho. Eu nem sabia que eles estariam hoje, não é? Já tivemos na quinta-feira passada uma missionária conosco aqui. Ontem um irmão pregando aqui com todas as dificuldades físicas dele, não é? E se perguntarem para eles das dificuldades, eles não vão parar de falar. Mas se você perguntar das alegrias e dos privilégios, eles vão dizer, ainda bem que você pediu para falar disso, porque eu quero mesmo falar disso. Eu quero mesmo falar destas coisas. Porque é um prazer incalculável. Há algo que entra na nossa vida, que quando nós falamos conforme as instruções e falamos das coisas dele, que simplesmente suprimem toda e qualquer dificuldade, luta, sofrimento que veio. Olha, em vez de nós entrarmos no meio dos reclamões, nós passamos a fazer parte do grupo dos proclamadores, dos reclamadores para os proclamadores. Então diz lá Mateus, quem é este? E as multidões clamavam, este é Jesus, este é o profeta, este é aquele que faz toda a diferença, mas a diferença mesmo, ele faz na vida daquele que abre o seu coração e diz, Senhor, entra na minha vida, estabelece o teu reino. Eles diziam, bendito o que vem, em nome do Senhor, e bendito o reino. Eu acho que é Marcos que registra isso. Bendito o que vem do reino, e o reino seja bendito. Olha, bendito o reino quer dizer o seguinte, olha, que os valores do reino, que as práticas do reino, que a forma de lidar com as coisas e com as pessoas do reino são bem-vindas aqui.
mas parece que bendito o reino era, naquela ocasião, um equívoco, porque o reino que eles queriam era pura e simplesmente físico, administrativo. Eles queriam resolver o pão na mesa. Eles queriam resolver a doença, o sofrimento, e Jesus veio para muito mais do que isso. Ele pode isso. Isso aí é nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Não há nada que ele queira fazer que alguém possa impedir. Se ele quiser, quem é que vai se levantar contra ele? Ninguém. Ele pode todas as coisas, segundo todas as promessas que a palavra de Deus contém. Mas ele quer fazer a vontade dele através da sua e da minha vida. Seja grato pelo lugar onde você está, pela família onde você está, pela vizinhança que você tem. Sabe que a gente tem duas escolhas, aquele colega que ninguém aguenta, aquele cara não aguenta. Essa é uma alternativa, no meio dos reclamadores. Mas a outra alternativa é estar no meio dos que falam conforme as instruções do Senhor, que muda a atitude das pessoas, que transforma o ambiente. E eu gostaria de orar com você que está aqui, com você que está assistindo, participando desse culto pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu gostaria de orar com você, pedindo que Deus mudasse a concepção de vida, de futuro, concepção dos dias que virão, e que mostrasse a você, aqui ou à distância, que mostrasse a atitude correta. E como é que funciona esse negócio do Senhor fazer uma diferença no nosso coração? Como é que é isso? O que é que realmente tem que acontecer? Veja lá, voltando para João, onde a gente leu no início, né? João capítulo 12, versículo 16. Os seus discípulos, que não compreenderam a princípio estas coisas que aconteceram, que ele tinha dito, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele. Quando Deus já está fazendo a obra, quando ele tinha sido glorificado, quer dizer, quando ele em seguida mandou o Espírito dele, quando você representa glória para o Senhor na sua vida, há coisas que lá atrás você não entendia e que Deus passa a esclarecer. Por isso a Bíblia diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Mas é necessário que a gente tenha este entendimento de que precisamos, assim como confessamos como Senhor, precisamos determinar-nos a continuarmos firmes no caminho do Senhor. E o principal, crendo que tudo o que Ele falou há de se cumprir. Crendo que tudo o que Ele afirmou a nosso respeito é verdade. E que tudo o que se ouve por aí precisa ser questionado e comparado com aquilo que o nosso Deus fala. Vamos nos tornar pessoas que dão ouvidos a quem tem o direito de falar. Vamos nos tornar pessoas que falam em nome deste, que é o Senhor, e deixemos de ser pessoas orientadas e dirigidas por mulas, com o perdão da palavra, porque não tem o entendimento. A Bíblia diz que o mais sábio deste mundo é menos sábio do que o menos sábio dentre aqueles que são do reino de Deus. Porque nós passamos a ter um entendimento que não existe nesse planeta. Então não é dizer que eles são incompetentes, incapazes, são em todas as artes, ciências, então, que estão por aí. Tem gente muito mais capacitada do que você e eu. Mas nas coisas de Deus, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Os menos sábios para envergonhar os sábios. Os que nada são, diz a palavra, para transformar em nada aqueles que acham que são. Não como vingança, não como punição, mas para que a vontade dele, as instruções dele, sejam conhecidas e seguidas em todo o planeta. Fique de pé e vamos orar. E eu quero convidar pessoas que estão dispostas a fazer diferença, a deixar Deus agir. Você não precisa saber como,
Você não precisa vir aqui para dizer, eu sei o que eu tenho que falar, não precisa. Você vai simplesmente chegar aqui à frente e dizer, Senhor, eu quero que Tu te manifestes através de mim a este mundo, a minha casa. Tem alguém aqui que precisa que a sua família seja abençoada? Levanta a mão. Pois é com você que eu estou falando. Tem alguém aqui que tem colega que se não mudar vai para o inferno? Levanta a mão. Pois é com você. A gente acha às vezes, não, esta mensagem é para nós. Nós somos aqueles que precisamos. Então, querido, eu quero ver um movimento nesse tempo, de chegar aqui à frente. Eu sei que não tem espaço para todo mundo, mas dizer, Senhor, eu quero ser um desses. Eu às vezes já me envergonhei, eu acho que eu já dei ouvido para a mula. Eu quero dar ouvidos à Tua voz. Eu quero fazer diferença no lugar onde o Senhor me colocou. Em vez de ficar reclamando, no meio dos reclamadores, eu quero ser dos proclamadores. Eu quero que Tu me uses, Senhor, para engrandecer o Teu nome. E aí você vai lembrar da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da mudança que você está prestes, tem alguém que está prestes a ter uma mudança grande, daquilo que vai acontecer naquele lugar para onde você está indo. Enfim, você sabe algumas coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus e nada passa despercebido ao Senhor. Você que está em casa, ore conosco também. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra que não volta vazia. Nós estamos aqui, Senhor, orando nestes dias que antecedem a Páscoa, a data mais importante para nós cristãos. Nestes dias, nós estamos querendo entrar, Senhor, pela Páscoa, com a atitude correta, com a determinação de quem conhece as Tuas instruções e que quer viver de acordo com elas, seja lá no trabalho, em casa, na escola, na vizinhança, na rua, no clube, onde for, Senhor, no meio de transporte, eis-os aqui, Senhor, para que Tu faças a diferença. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós temos sonhado com crescimento, com reconhecimento, com melhora de condições de vida, mas hoje, embora nós saibamos que tudo isso Tu podes fazer, nós queremos de novo organizar a nossa escala de valores e colocar a Tua vontade antes da nossa. Colocar o Teu plano acima do nosso. E dizer-Te, Senhor, que nós estamos aqui para honrar-Te, para cumprir a Tua vontade em todo lugar. Opera isso, Senhor, na vida desses que estão aqui orando. Opera isso na vida dos que estão remotamente participando deste culto. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a repetir comigo uma oração simples. Assim como naquele dia você fez uma oração em que você confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, nós vamos fazer isso novamente. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, é com alegria e com entendimento que mais uma vez eu confesso que Tu és o Senhor da minha vida. Muito obrigado, porque Tu me deste entendimento, para que na minha mente e no meu coração eu creia na Tua palavra e nas coisas que a Tua palavra me ensina. Eu quero agir sempre de acordo com as Tuas instruções, para que vidas sejam transformadas, para que as coisas mudem. Eis-me aqui para honrar-Te e para servir-Te em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém.